Olá, eu sou Rejane Selle e seja muito bem-vindo ao Transborde, um podcast feito para você mergulhar nos mundos do negócio, para você se tornar um empreendedor, um empresário de transbordo, de sucesso e de realização. Lembrando que nós estamos todas as quartas, 7h30 da manhã, no YouTube e no Spotify. E juntos nós somos muito mais fortes. Eu espero você lá comigo. E hoje a gente tem um episódio mais do que especial. Hoje eu estou com uma queridíssima cliente RC, linda, maravilhosa, que a gente tem muita conexão e eu amo muito. E além de tudo isso, a gente vai falar de um tema maravilhoso, gestão de conflitos. Então eu quero dar as boas-vindas para Giovana Mazzotti. Que prazer ter você aqui comigo. Você sabe que eu honro a sua vida, sabe que é muito bom te ter na RC. E conta pra gente quem é essa mulher maravilhosa que é a Giovana Mazzotti. Cara, Regiane, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui com vocês hoje nesse podcast. Achei a ideia fantástica, adorei o nome. Antes a gente estava aqui conversando, adorei Transborde, é bem o que Vamos é transbordar. mesmo. E vamos lá, então. Eu sou médica veterinária, eu sou empresária, eu já tive empresa, já fechei empresa, já falei que nunca mais ia abrir empresa nenhuma. Estamos novamente agora com uma clínica enorme, há mais de 9 anos aí no mercado. Uma clínica enorme, não. Vamos lá. Ponto. Nós estamos com a Clínica Mazzotti, referência em medicina felina, uma clínica premium aqui em Brasília, na Asa Norte. Gente, eu tenho 2 gatinhas, eu tenho a pretinha e a branquinha, né? E eles merecem esses cuidados, porque a Clínica Giovana Mazzotti é maravilhosa. Na verdade, a Clínica Mazzotti. Mazzotti Medicina Felina. Eu tirei o Giovana porque deixou de ser Giovana. Hoje a clínica é muito mais do que eu. Né? No início era realmente só eu, porque eu estou há mais de 20, não vou contar quanto tempo não, na medicina felina, quando ninguém falava de gato, era uma história assim, ó, você vai trabalhar só com gato, você é louca. E eu fui, né? Então, assim, essa coisa também do empreendedor, ele tem que ter coragem de fazer aquilo que ele acha. Precisa de uma ousadia, né? Escutei muitas negativas, mas se você tem certeza do que você quer, vai e faz. Você se dá bem, mas vai, continua. E essa clínica era um sonho que eu tinha, e hoje, graças a Deus, está realizado, porque eu já tive, como eu falei, uma clínica anterior, e hoje a Mazzotti Medicina Felina, sim, sem falsa modéstia, eu tenho muito orgulho dela. Linda. Porque ela é realmente bem bonita. Ela é linda, ela é profissional, ela é excelência, né? Um Exato. serviço, assim, incrível. Gente, super recomendo, super indico. Você vai tranquilo que você vai ter o melhor atendimento e o melhor serviço. É uma equipe bem coesa. Então, assim, uma das coisas que é muito importante é você ter uma equipe muito alinhada, mesmo porque como eu dou aula, né? E eu viajo muito para dar aula na pós-graduação, palestra em congresso, quando eu estava ausente, quem é que vai estar ali no meu lugar? Então, por isso que eu tirei hoje o Giovana, porque, enfim, eu tenho uma equipe que hoje não é a Giovana, é a Mazzotti, é um pensamento Mazzotti. Minhas veterinárias queridas até às vezes falam assim, isso aqui é mazotizado, ou seja, é uma coisa da nossa cultura ali de dentro da empresa. E há quanto tempo que a gente está junto, Rejane? Vai fazer 1 ano e meio. 1 ano e meio, quase 2 anos. Já que você está com a gente na RC. Eu tive a sorte de contratar os seus serviços. A princípio, uma coisa mais pontual e depois virou um casamento. Sem aceitação de divórcio. Sem aceitação de divórcio, sem traições. Por favor, não acontece isso na bem, RC. que funciona muito bem. Não, você é uma cliente extremamente querida. A gente está com 3 empresas da Giovana, resultados maravilhosos, crescimentos maravilhosos, né? E, Giovana, eu gosto sempre de falar, porque eu acho que isso é uma autoridade, que você também está nesse mercado aí de aulas, né? Isso. Você também hoje está dando palestras, você também conduz aí, né, sala de aula, como é que é isso? Durante muitos anos eu dei aula na graduação, né, nas faculdades, e aí então eu mexia com cachorro também, óbvio, né, porque na graduação, infelizmente, ainda não é totalmente separado as 2 cadeiras, mas antes da graduação eu já dava aula em pós-graduação, então eu dou aula em pós-graduação, eu sou palestrante, escrevo livro, então assim, é uma rotina acadêmica bastante pesada, mas que eu gosto muito da pesquisa. Uma mulher de transbordo, gosto disso, gosto dessas referências. Tá sempre trabalhando, eu não consigo ficar parada, vira e mexe, me dá louca, eu falo, eu não vou fazer mais nada, eu vou aposentar, vou morar numa fazenda, não vou... Vocês acham, gente? Nunca, não ia conseguir, eu não combino todo mundo olha para mim e fala, vai. Quantos segundos? Vamos ver quanto tempo vai durar. Passou. Muito bom. E olha que legal, Giovana, a gente vai falar hoje sobre gestão de conflitos, né? E a gente já começa aqui com vários conflitos, né? Queria cuidar de gatos, não tenho nada contra cachorro, mas queria ser especializada em gatos. As pessoas já falavam assim, como assim?
Loucura. Né? Loucura. Aí tenho, né, essa sucessão aí de complexo de vida, mãe, mulher, esposa, escritora, professora, conduz uma clínica de sucesso e muito bem posicionada. Me fala um pouquinho como é que é esses conflitos, como é que você vê toda essa complexidade à sua volta. A gente fala muito de gestão de conflito externo, mas o interno, se ele não estiver bem apaziguado, a gente não consegue lidar com o externo. Exatamente. Então, antes de mais nada, é a gente ter o cuidado pessoal, que é muito difícil. Eu tenho esse perfil, acho que muita gente tem de cuidar muito mais do outro do que de mim mesma. Então, assim, quando eu tive a Ana, minha filha, linda, maravilhosa, amor de minha Perfeita. vida, deu um start na minha cabeça, assim, de assim, eu vivia para ela, ainda mais maternidade, quando é muito bebê. E depois eu comecei a pensar, falei, gente, mas assim, se eu não me cuidar, e é muito fácil eu cuidar dela. Assim, fácil, vocês entendem, né, gente? Romantizou aí a maternidade, mas é gostoso. É quase que visceral. Então, por mais que você não durma, eu tenho uma veterinária que agora está em licença, ela está com a bebezinha, a Larissa. E eu falava assim, a primeira bebê, né, dela, e aí a gente conversava, eu falava assim, então, Lari, ser mãe, na verdade, é um plantão que ninguém te rende. Porque quando a gente faz os plantões na clínica, chega a outra colega e rende no dia seguinte o plantão. E vocês já são acostumados a fazer plantões de 12 horas, isso é 24 horas, né? Isso já é uma rotina dentro da Lá clínica. na clínica, eu tenho muito cuidado de não deixar fazer plantão de mais de 12 horas. Porque 12 horas a gente leva numa boa, mesmo porque é muito adrenalizado o negócio, né? Mas é muito comum ter umas rotinas em certos hospitais de 24 horas. Eu também acho errado, porque eu acho que não produz. Você exige uma máquina e a pessoa não é máquina. A pessoa tem um lado humano, ela tem uma resistência, né? Eu já fiz. Gente, na minha juventude, tá? Isso aí bota mais de 20 anos para lá para trás. 72 horas de plantão. Misericórdia. Já não sabia nem qual é o seu nome mais. Não é legal. Não é não legal. Não você é legal. Novo, você acha que perde a consegue, mas atenção, não é você legal. perde o foco, né? Isso. E quando a gente está falando de uma clínica veterinária, a gente não pode esquecer que a gente está falando de vidas. Sim. E lá muita qualidade. Então a gente quer que não tenha só a qualidade para o animal. Óbvio, esse é o meu ponto final. Mas para eu dar qualidade de atendimento para esse animal, a minha equipe precisa ter qualidade. Precisa ter qualidade de vida. Não é só qualidade técnica, qualidade de vida. Eu preciso estar em qualidade de vida. Então, por quê? Porque os conflitos são inevitáveis. Então, é óbvio, se a gente está falando da proprietária da clínica que fala que de vez em quando dá vontade de jogar tudo para o alto, uma carreira aí de sucesso, né, com respaldo aí nacional, todo mundo me conhece. Se eu falo que vou jogar tudo para o alto, imagina uma pessoa que está começando agora. Então, são os conflitos internos que eles sempre vão existir, tanto os internos quanto os externos. A gente não tem como evitar isso, assim como não tem como evitar a dor. Não, são inevitáveis. Mas a gente tem como trabalhar bem, a gente tem como minimizar, a gente tem como não sofrer tanto, não ampliar uma coisa que às vezes é desse tamanho, a gente leva lá para cima. Então, é um trabalho diário, né, Regiane? A gente não aprende disso assim. Eu acho que é segundal, né? Não é nem diário, é a cada segundo. Porque é bem isso que você está falando. Claro que o externo, ele diz respeito do que você tem no interno. Antes de você liderar, você tem que se autoliderar, né? Antes de você respirar, você precisa lembrar que você tem a respiração, que às vezes a gente esquece de respirar. Sim. Na hora de um conflito, na hora de um cliente ali, na hora de uma liderança, Trava, né? Respira curto. O coração vai acelerando. Tenso. Legal que você trouxe, questão que a gente tem que se organizar. Porque eles são inevitáveis. Eu gosto de ver o conflito como algo para fortalecer, para crescer. Então, você vê o conflito, que você reage a ele de forma imatura, ou de forma reativa, ou omissa, você não aprende com o conflito. Não. Então, quais as técnicas que a Giovana usa hoje para lidar com todas essas práticas, para diminuir esses riscos? Acho que a primeira coisa é o literalmente respirar, que você falou. Respira. Respirar é importante. Respira, mas não na frente do tutor. Pelo amor de Deus, se for ele o causador do conflito, ou do colega de trabalho, enfim. Explica o que é o tutor, porque quando eu comecei nesse mundo, eu não sabia o que é o tutor, não. Então, na minha época, gente, né, lá atrás, geração X eu sou, a gente não chamava de tutor, a gente chamava de proprietário, o dono do animal, o proprietário do animal. Com a evolução do que é um animal, o que é um ser senciente, que é um ser que, na verdade, a gente está na mesma cadeia, né? Nós somos animais, se for pensar assim. Começou a se questionar esse termo de proprietário.
Porque é estranho você ser proprietário de um ser vivo, é esquisito, né? Dava uma ideia de inanimado, né? É uma coisa estranha. Então, foi trocando o termo pelo termo de tutor. Então, assim, para quem é da velha guarda que fala que sou. Eu, às vezes, eu falo, tá, gente? Eu caio nesse erro de falar proprietário, dono. Hoje a gente diz que é tutor, que é quem tem a tutela daquele animalzinho. Então, esse é o tutor. Perfeito. Esse é o tutor. E voltando às práticas. Voltando às práticas, o que eu penso que tem que ser dito? Treinamento. O nosso cérebro é moldável. E se a gente treina o cérebro, a gente consegue mudar uma posição, a gente consegue mudar uma atitude que a gente tem. Então, quem não gosta de ler, não consegue fazer isso sozinho, eu sempre acho que tem que buscar auxílio de um profissional. Ah, mas é quem? É um psicólogo? É um psiquiatra? Não, não é isso. Até pode ser. O psiquiatra não, psicólogo talvez. Mas alguém que consiga fazer gestão de pessoas, né? E consiga passar quais são essas técnicas de treinamento para você. Mediante uma situação de conflito, saber lidar com ela. E a primeira coisa é você se afastar e enxergar de fora. Eu gosto dessa analogia, eu tinha uma amiga na escola ainda, que a mãe dela era psicóloga e ela falava muito assim para mim. A menina era pequena, a gente ia ter, sei lá, 13 anos, 14, e eu lembro dela, Clarice. Clarice Savastano, lembro o sobrenome, era minha melhor amiga. E ela falava assim: quando tem uma coisa muito ruim, eu saio do meu corpo e olho por cima. Aí eu olhava assim, falei, que coisa maluca, e comecei a visualizar o que ela queria dizer. É você não pegar aquela situação como sendo uma ofensa a você. Né? Na minha área, gente, eu lido com luto todos os dias. Não necessariamente porque o animal morreu, mas quando a pessoa adentra a minha clínica, ela não quer estar ali. O animalzinho está doente, é gato. É uma sensação de vulnerabilidade muito grande, né? Porque você, como enorme. dono daquele bichinho, por exemplo, Pretinha tem 10 anos, Branquinha tem 8 anos. Eu não imagino a minha vida sem elas. Mas eu sei que já estava até comentando, né? Falei, doutora Giovana, Pretinha foi pular esses dias e errou o pulo. Já está começando a ficar velhinha, mas é uma sensação de vulnerabilidade muito grande. E você já parou para pensar que os animais, eles envelhecem diferente da gente? Então, assim, você está falando, ela tem 10 anos. Né? Um animalzinho, um gatinho de 10 anos, já é um senhor. Minha senhorinha. Uma senhora, vamos pensar minha mãe, né? Minha mãe é uma senhora, o cabelo tá branco, a pele enrugada, A resistência, vai mudando. Né? Você olha o seu gato, ele é fisicamente ele é igual. Então a gente continua tratando eles como se fosse bebê, e de repente fala, não, mas como assim? Ele está velho. Uma senhorinha. Ele não está velho, né? Assusta. Então, a primeira coisa é isso, eu tenho que pensar que aquela pessoa, no meu caso, é uma clínica que está ali, ela já está vulnerável. Então, muitas vezes, aquela resposta mais ríspida, aquela negativa que a gente recebe, não é pessoal. É uma tentativa de proteção. Então, com isso, a gente se dói menos. E quando a gente se dói menos, apazigua, acalma as coisas, enxerga a situação por fora. Então, isso na minha área é muito importante, você enxergar que aquela pessoa ela está numa situação muito mais difícil. Muitas vezes ela não está raciocinando direito. Não que ela seja burra, nada disso, mas é porque o emocional está aqui assim, gente, o que eu faço? Abaladíssimo. Abaladíssimo. Então, assim, quando a gente pega isso, e hoje em dia a minha equipe já está conseguindo fazer, nossa, mas melhora tanto, porque aquela pessoa que chega armada, e com razão, porque às vezes ela já passou por uma outra clínica que não foi legal, né? A gente sabe que tem muito veterinário que nem gosta de gato, segura o gato pelo cangote, estica, o gato chora, sai de casa estressado, então ela já está muito tensa. Quando ela chega ali, o nosso papel, claro que não é escutar desaforo nem nada, porque nós somos seres humanos também, mas é tentar olhar aquele ser de uma outra maneira, falar, gente, ele está com medo, assim como o gato está com medo, o dono Então, é você ter está. a empatia e trazer isso para um lado racional. Exatamente. O que nós vamos fazer, como nós vamos cuidar, o que nos cabe. Sem se distanciar da pessoa. Lindo. Então, na verdade, é o acolhimento. Você acolher, dando, Perfeito. obviamente, os limites da relação, mas você tem que acolher porque essa pessoa está em sofrimento. Então, você tem que respirar, você tem que acolher, você tem que trazer para o racional do seu negócio, e aí sim você diminui essa quantidade de conflitos que pode existir dentro do seu negócio. Isso. Perfeito, perfeito. Giovana, eu ficaria aqui o dia inteiro falando com você, porque você sabe que eu te adoro, né? A gente tem uma relação maravilhosa. Mas eu queria que você deixasse aí um impacto final. Se você pudesse dar uma frase final, um impacto final para quem está ouvindo a gente, qual a dica que você dá assim, de ouro para a gestão de conflitos? Conhecer as pessoas. Saber que as pessoas não vão agir da forma como você espera que ela age.
Se a gente pegar uma geração de baby boomers para a geração Y, a forma de comunicação é totalmente diferente. E a gente que lida com gente tem que saber migrar e se fazer entender e compreender a forma de comunicação das pessoas. Tem que entender o ser humano e tem que gostar do ser humano. É isso. E saber lidar com você e com o ser humano. Exatamente. Perfeito. Minha amiga, eu amei te receber. Obrigada. Vamos ter outros podcasts com a doutora Giovana, porque essa aqui tem conhecimento demais para dividir com a gente, viu? Mas uma honra ter você aqui no Transborte, viu? Obrigada. E não deixe de seguir a Clínica Mazzotti. As redes vão aparecer aqui embaixo para você, uma profissional de qualidade, de excelência e com autoridade e que vai cuidar do seu bichinho como ninguém. Obrigada, viu? Obrigada. Gestão de conflitos. E quem aí pode dizer que nunca teve um conflito? Sempre que eu falo de conflito, eu gosto de explicar que existe uma diferença entre conflito e confronto. Você talvez tenha ouvido falar assim, não gera conflito, não faça conflito, mas não bem assim. Você nunca pode ignorar o conflito, porque no conflito existe crescimento, no conflito existe aprendizado. O conflito é aquele momento que houve uma discordância. A sua visão é uma, a visão do outro é outro. Isso não quer dizer que isso é ruim, isso quer dizer que você possa evoluir, isso quer dizer que você possa olhar com empatia, você pode criar um espaço de escuta e você desenvolver esse conflito por uma mudança de mentalidade, por uma mudança de hábito, por uma ação diferente. Então, o conflito, ele tem que ter uma relação de ganha-ganha. O conflito, eu ganho, você ganha. Se você não concorda comigo, me explica o que você não concorda. Me explica o porquê você não concorda. Me explica o porquê você vê dessa forma, qual foi a sua experiência, qual foi a sua vivência. Então, no conflito, existe um poder de crescimento, existe um poder de evolução, sim. Eu escuto muito algumas pessoas falando assim, não pode discutir na frente de criança, é errado discutir na frente de criança. Não, o que você não pode é iniciar um conflito e não finalizar na frente da criança. Mas a criança ela tem que entender desde pequeno que vai haver discordâncias, que vão ter pontos que as pessoas não vão concordar dela. Vai ter locais e lugares que são desafiadores. O problema é você iniciar uma discussão e você não terminar aquilo de forma madura, de forma empática, com um espaço de segurança. Quando você começa uma discussão e você não termina essa discussão, você não aprende essa discussão, você não explora essa discussão, aí sim nós estamos falando de confronto. Confronto é guerra. Confronto é um lugar onde eu tenho que ganhar e você tem que perder. Ou se eu não vou ganhar, você também não vai ganhar. Então, quando a gente está falando de confronto, a gente está falando de perde-perde ou de ganha-perde. Isso nunca é saudável. Então, no confronto, você tem o julgamento, você tem a crítica, você tem a comparação. Você precisa se colocar num lugar que o outro é menor que você, que o outro não pode ter o que você não tem, que o outro não pode ter as coisas porque ele não merece, porque não é você. Você se coloca num lugar de inveja, você se coloca num lugar ruim. Isso é o confronto. O conflito, não. O conflito, eu discordo de você, mas não quer dizer que eu não respeite você. Eu discordo de você, mas não quer dizer que eu não possa ampliar a minha visão, que eu não possa expandir o meu olhar para entender o porquê você vê aquilo. Qual foi a sua experiência ao longo da sua vida em relação àquilo? Isso acontece muito no nosso meio empresarial. É muito comum no nosso meio empresarial a gente usar aquele acessório que eu não vou lembrar o nome agora, gente, que o burro usa, que ele está só olhando aqui. Né? Não, você precisa expandir o seu olhar. Você precisa entender que pessoas são diferentes, pessoas têm vivências diferentes, ensinos diferentes, bases sociais e estruturais diferentes. E nem tudo precisa virar um confronto. Às vezes você só precisa conversar. Então eu quero te dar aqui dicas muito práticas para você resolver uma gestão de conflitos e você crescer com isso, você evoluir com isso. Primeira delas, nunca ignore um conflito. Posicione-se e resolva o quanto antes. Porque aquele conflito que você não resolve hoje, que é desse tamanhozinho, ele vai virar um tamanzão. Ele vai virar um gigante, ele vai te engolir. Porque você precisa se posicionar e resolver os conflitos de acordo com seus valores, de acordo com o seu olhar. Você precisa evoluir com isso. Veja o conflito como um passo para o próximo passo. O que eu aprendo com isso e o que eu faço com isso e qual o próximo passo que eu dou com isso. Então não ignore conflitos, ignore confrontos, mas conflitos jamais, ok? Você precisa praticar a empatia, você tem que ter empatia na resolução de conflitos. Gente, empatia não é simplesmente
estar no lugar do outro, mas é estar no lugar do outro com a visão do outro. Eu sou empático quando eu me coloco no seu lugar e quando eu entendo que a sua vivência, a sua experiência é diferente de mim. Às vezes eu estou com alguns empreendedores, eles viram para mim e falam assim, mas isso é muito óbvio, eu tenho que explicar o óbvio. E eu pergunto, é óbvio para quem? Dentro da sua vivência, dentro das suas condições sociais, dentro das suas viagens, dos seus estudos, os seus funcionários tiveram as mesmas condições? Eles tiveram as mesmas experiências? Não tiveram, então sim, você tem que explicar, sim, você tem que comunicar, sim, você tem que treinar, você tem que desenvolver, porque o mundo deles pode ser muito diferente do seu, e a sua função não é ir para o mundo deles. A sua função como um bom líder é dar condições para que ele aumente a percepção de mundo dele, que ele expanda o olhar dele. Então, ser empático é você se colocar no lugar do outro com o olhar do outro. Não adianta nada você se colocar no lugar do outro com o seu olhar. Isso não é empatia. Você vai criticar, você vai julgar e você vai comparar. Então, você vai para o lugar do outro com o olhar do outro. E se você não conhece o olhar do outro, você pergunta. Você ensina, você dá condições de expansão, de expandir o olhar. Isso é ser empático, tá? E por último, eu gostaria de deixar para vocês a escuta ativa. Não existe crescimento, não existe evolução, não existe transbordo num lugar que eu não possa falar, num lugar que eu não possa me posicionar, num lugar onde eu não sou aceito, onde eu não sou escutado, eu não sou treinado, eu não sou desenvolvido. Essa é a sua função como empreendedor. Se você trouxe aquela pessoa do mercado e trouxe para a sua casa, para a sua empresa, e trouxe para o seu convívio, o mínimo que você tem que fazer é direcionar, é integrar, é treinar, é desenvolver. E para isso você precisa de um espaço de escuta ativo. O funcionário não tem que ter medo de falar o que ele sente. Ele não tem que ter medo de trazer um desconforto. Ele não tem que ter medo de dizer o que está incomodando ele. Claro que ele não tem que fazer isso como uma reclamação, como uma chateação, porque ele também tem que ser condicionado ao quê? A trazer soluções, a evoluir. Mas para isso ele tem que ser o quê? Moldado nos valores da empresa, na cultura da empresa. E aí sim, você vai ter um funcionário leal, um funcionário proativo, que tem um espaço de escuta e usa esse espaço de escuta com empatia e para crescer dentro da empresa. E desta forma, os conflitos são resolvidos e você talvez nem perceba que é um conflito, é um ponto de crescimento, é um ponto de evolução. Então, você usando esses 3 recursos, você vai ter muito sucesso na sua gestão de conflitos e a gente sempre vai estar aqui para apoiar você e ajudar você nesse transbordo que é ser empreendedor. Agora é hora de eu compartilhar com você casos e experiências reais para te ajudar a entender todo esse conceito, não só na parte teórica, mas prática. O primeiro caso de gestão de conflitos que eu quero trazer para vocês é questões de sócios. Quem aí já teve um sócio e às vezes sente que a balança não está justa, ou por ser um familiar, você não consegue alinhar com ele e deixar as coisas claras. Nós temos vários casos familiares dentro da RC, de sócios de família, que às vezes estavam perdendo a família, o casamento, o irmão, a irmã, né? A relação familiar, porque não conseguia entender ou esclarecer conflitos. Como nós resolvemos isso? Nós resolvemos isso conversando, posicionando e com um acordo de sócios. Se você tem um sócio e você sente que essa balança não está justa, a primeira coisa que você tem que fazer é trazer clareza. Você tem que ter essa habilidade de se comunicar, essa habilidade de trazer clareza, separar as funções, o que é responsabilidade de cada um e sim, colocar isso num acordo, numa definição, numa coisa que a gente chama de alinhamento de expectativa. Isso salva vidas. Rejane, eu ainda não tenho maturidade para fazer isso. Chame um terceiro para ser a pessoa que vai harmonizar esse acordo, porque isso é sucesso e isso vai depender do resultado da sua empresa, ok? Outro caso de conflito que é muito comum em empresas é quando o empreendedor ele não tem a habilidade de ser líder. Ele faz aquela liderança mais reativa, faz o que tem que ser feito, se vira, ou aquela liderança mais omissa. Eu estou vendo, mas estou fingindo que não estou vendo. Isso gera muito conflitos. Por quê? Porque aonde existe caos, não existe luz. Luz é a ausência de caos. A luz é o quê? A clareza, o feedback, a comunicação, normas e condutas, técnicas. Então, o conflito, ele é inerente, ele é inevitável. Ele vai acontecer em todas as áreas da sua vida pessoal, da sua vida profissional, em todas as áreas que você imaginar de qualquer contexto, espiritual, social, conjugal. O conflito, ele vai existir. Mas você tem que transformar o conflito em quê?
trazer luz para esse conflito, organizar a melhor estratégia, a melhor comunicação e se posicionar. Conflito é um espaço para você crescer e não para você ser prejudicado, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Foi um prazer enorme transbordar na sua vida. Eu espero que você pegue todo esse conhecimento do transborde e transborde na vida de todas as pessoas à sua volta. Porque você foi feito para transbordar, você foi feito para a abundância. E lembrando você que nossas redes sociais estão aqui embaixo. Não deixe de seguir, não deixe de curtir, não deixe de comentar. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Instagram. E tudo isso aqui é feito para você, tá? Estamos toda quarta-feira, 7h30 da manhã, transbordando na sua vida, dando esse mergulho gostoso nesse mundo de empreendedor. Mande a sua dica, mande a sua pergunta, que aqui é só transbordo.